os microfones. Ok? Isso. E aí, pessoal, antes de nós começarmos efetivamente os trabalhos, só fazer alguns lembretes. As nossas inscrições para fala, depois da apresentação, que eu sei que vai ser incrível, do Vitor, elas são feitas pelo chat, tá? Eu sei que tem uma mãozinha aí que é muito bacana, que todo mundo adora apertar ela, mas é muito difícil a gente acompanhar nessa tela aqui as inscrições pela mão. Então, por favor, quem for se inscrever, faz pelo chat, tá bom? E aí, para iniciarmos a nossa terça do IPCN, gostaria de convidar nosso diretor-presidente, Márcio Madeira. Bom, já cumprimentei, já dei o meu boa noite, inclusive até dei uma gafe, né, com a Luciene, falei bom dia, né, foi a emoção, mas agora sim, boa noite a todas e a todos. Geralmente eu tenho o hábito de solicitar licença aos nossos ancestrais, né, dar minha bênção aos mais velhos e aos mais novos também. Essa noite, como todas as noites, já sabemos que vai ser uma noite de regozijo, nós vamos ser brindados por muitos momentos bons e agradáveis, já sabemos disso. Então, assim, de uma forma bem objetiva, eu vou solicitar ao Adilson, a possibilidade só de você fazer uma breve saudação ao Vitor, e logo após nós vamos começar os trabalhos. Bom, Marcelo, não esperava, eu estava pensando que tinha outra pessoa que você tinha solicitado, mas, né, em nome da nossa paixão alvinegra, né, eu fico muito feliz de receber você, Vitor. Né, seja bem-vindo ao nosso meio. Tá? Nós estamos aqui numa luta titânica, né, para manter a instituição dentro dos padrões razoáveis de funcionamento, até para que a gente possa receber os jovens como você, né, os jovens que vêm aí despontando, né, na nossa luta, né, nós precisamos da colaboração de vocês todos, né, e você pode ver que aqui nós somos uma maioria de longevos, né, nós temos aqui já alguns anos de militância, né, se somar tudo vai ser né, daria milênios aqui, né, e a gente recebe com muita alegria, né, os jovens que vêm, né, contribuir com o IPCN. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, né? Nós somos uma família, né? O IPCN, nós estamos mês que vem já entrando na festividade de aniversário do IPCN. Eu quero que você participe, quero que você, né, traga os seus pares para a gente poder tocar e garantir que a próxima geração, depois da sua, também encontre aqui o IPCN forte, resistente, né, e na luta. Né? Essa é a nossa proposta, né? Essa é a proposta dessa direção, né? E a gente está trabalhando nesse sentido, tá? Seja bem-vindo, irmão, um abraço. Saudações alvinegras. Vitor, só um minutinho. O que acontece? Eu desde já quero lhe parabenizar, mas com 99% desse parabéns por duas razões. A primeira razão é porque todo homem preto de verdade deveria de ser vascaíno. Mas a segunda razão, reza a lenda, né? Mas a segunda razão é que eu sou ciumento, eu tenho algumas madrinhas do coração, e uma madrinha minha do meu coração me mandou lhe dar o seguinte recado. A minha madrinha Wanda Ferreira, ela quer comprar um livro seu autografado, ela precisa que você faça um contato com ela, por favor. É isso. Boa noite a todas e a todos, mais uma vez, a palavra está com você, você use da forma que você achar melhor. Você está entre família, você está na sua casa. Boa noite, pessoal. Obrigado pela recepção. Né? A gente estava aqui um pouquinho antes já, desde as 6h50, mais ou menos, já conversando, né? E foi muito legal essa recepção que eu estou tendo de vocês. Agradeço o convite de poder estar participando de uma terça no IPCN, essa instituição tão importante, a convite da Margarete Menezes, da Margarete, né? E é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo. Acho que ela não está aqui ainda, mas eu lembro, eu ainda era da graduação, e fui eu e o João Alípio. O João Alípio, ele é filho da... Ai, me fugiu o nome agora,
mas da Marlene Cunha, que é uma grande referência do movimento negro no Rio de Janeiro, e a gente foi até Cabo Frio entrevistar a Margarete, foi um momento muito legal, e é muito interessante como que agora eu posso contribuir também aqui com vocês. Então, só tenho a agradecer pelo convite, o contato que a Áurea fez, o contato que o Márcio Madeira também fez comigo, agradecer o Marcelo Dias também, a Sandra Martins, que me mandou mensagem hoje, falando que saudade, que bom que você vai estar lá mais tarde. Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, né? Que eu tô lançando o livro, esse é o livro, não sei se vocês conseguem ver bem, mas se chama Escravos da Religião, que é resultado da minha pesquisa de mestrado, e eu já venho trabalhando com esse tema até há mais tempo, né? Eu trabalho com os escravos da religião desde a época da graduação. A minha trajetória acadêmica foi feita toda na UF, então eu faço esse trânsito Caxias-Niterói desde 2011, e eu comecei a pesquisar os escravos da religião na iniciação científica. E é interessante o próprio nome, né? Que muita gente até se espanta como eu me espantei. Hoje em dia a gente utiliza mais o termo escravizado, né? Até para mostrar o quanto que essas pessoas não foram de fato escravas, mas foram postas na condição de escravidão. Mas escravos da religião é um termo da própria época, que eu me encontro nos documentos. E aí, assim, no início da pesquisa, eu achei esse termo super curioso e tentei entender melhor o que seria ser escravo da religião. E aí eu vou pedir uns minutinhos só para eu poder compartilhar com vocês a tela aqui com a apresentação, que aí eu vou poder falar um pouco melhor. Não sei se vocês conseguem ver já. Me avisem aí. Já está dando para ver, tá sim. Agora você só precisa ampliar. Beleza, aqui para mim, calma aí. Mas dá para ver, se você quiser deixar assim, não tem problema. Mas se conseguir ampliar, botar no slide. Pode botar a tela cheia, que ela abre. Isso. Acho que agora foi, né? Foi sim. Beleza. Então, o título da apresentação é o título do livro, né? Escravos da Religião, Família e Comunidade na Fazenda São Bento do Iguaçu. Eu me chamo Vitor Monteiro Franco, sou doutorando em História pela UF, eu faço parte do grupo de pesquisa A Cor da Baixada, e eu tenho um podcast bastante interessante com alguns amigos negros da UF, chamado Atlântico Negro. Então, é um podcast bastante diverso, com gente de várias regiões do Rio de Janeiro, e a gente está sempre debatendo história e cultura negra. A gente conversou com a Conceição Evaristo há poucos meses, e acabou de sair um episódio com o Rodrigo França, que é um filósofo, ator, cineasta bastante relevante para o nosso movimento, né? E ele contando um pouco da viagem que ele fez para o Benin. E aí, quem puder tirar um tempo para ouvir, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube. É só jogar lá podcast Atlântico Negro. E deixei meu e-mail também, se alguém quiser conversar depois sobre a apresentação e a pesquisa. Mas, como eu estava dizendo, escravos da religião foi um termo que me foi apresentado pela própria pesquisa, da análise dos documentos, né? E aí, eu fiquei me perguntando o que seria ser escravo da religião, né? E, nas minhas pesquisas, eu fui descobrindo o que significava ser escravizado de uma ordem religiosa católica. Então, eram pessoas que eram escravizadas pela Ordem de São Bento, no Rio de Janeiro. E eu trabalho com uma fazenda específica da Ordem de São Bento, que é a Fazenda do Iguaçu.
que fica onde hoje é mais ou menos o município de Caxias e Belfor Roxo, né? Então, para entender um pouco mais o que era ser escravo da religião, eu busquei entender como é que eram as relações familiares daquelas pessoas e como é que eles se estruturavam em termos de comunidade. Esse é um mapa da fazenda do Iguaçu, do século XVIII, e aqui vocês podem... E é super raro a gente encontrar um mapa da região da Baixada Fluminense tão antigo quanto esse, né? Aqui é o Rio Iguaçu, é uma representação do Rio Iguaçu, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui apontando. Esse é o Rio Iguaçu. Aqui em cima é o Rio Sarapuí. Algumas pessoas... Agora eu não lembro quem falou que tem parente do Sarapuí e tal. Essa é a representação do Rio Sarapuí. E essa é a sede da Fazenda São Bento de Iguaçu, no século XVIII. E aí tem uma imagem, mais para o século XX, que a gente vai ver que a estrutura dessa construção aqui é muito parecida com o que a gente tem no século XX e até hoje, né? É um dos grandes patrimônios que a gente tem aqui na Baixada Fluminense. E aí, só para situar um pouquinho melhor aonde eu estou pesquisando, qual é a fazenda que eu estou falando, esse pontinho vermelho aqui seria a representação da Fazenda do Iguaçu. Aqui a gente pode ver o rio, né? O rio Sarapuí, o rio Iguaçu, o rio Sarapuí, e a fazenda fica justamente no entroncamento desses dois grandes rios. E aqui a gente tem a Baía de Guanabara, aqui a cidade do Rio de Janeiro, aonde a Ordem de São Bento tem o seu mosteiro. Então, existia uma ligação muito grande entre a Baixada Fluminense, essa fazenda da Baixada Fluminense, com a cidade do Rio de Janeiro desde muito tempo, né? A Fazenda do Iguaçu é a primeira fazenda que a Ordem de São Bento tem no Rio de Janeiro, essa construção do século XVI. Então, eles fazem parte desse contexto que a gente chama de expansão marítima, né? Onde os portugueses vão invadir o Brasil e colonizar o Brasil. E a Igreja Católica tem um papel fundamental nesse sentido, né? Então, a Ordem de São Bento já era uma ordem religiosa importante no século XVI, é a ordem religiosa mais antiga do cristianismo católico, ela surgiu ali por volta do século V, depois de Cristo. Então, ela é milenar quando ela chega no Brasil, e ela já tinha muito poder na Europa, né? Só que quando ela vem para o Brasil, esse poder que ela tinha, essa riqueza que ela tinha, vai se dar em função da exploração da mão de obra africana, né? É a escravização das pessoas de origem africana, quer dizer, inicialmente indígenas, mas depois africanas, em sua maioria, que dão sustento à Ordem de São Bento. Então, só para situar também, às vezes, porque muita gente não conhece como funciona uma ordem religiosa, como a Ordem de São Bento, é o modo de vida dos monges, né? Eles vivem reclusos, eles vivem um pouco mais afastados da sociedade, eles vivem das orações, só que para sustentar esse estilo de vida, eles têm que ter várias posses, né? Aliás, eu acho que é um estilo de vida bastante simples. E aí, para sustentar, na verdade, poder e riqueza, eles vão precisar de posses, e no caso do Brasil, eles vão precisar de mão de obra escravizada. E aí, a Fazenda de Iguaçu é uma das fazendas da Ordem de São Bento, no Rio de Janeiro. Ela vai ter fazendas em outras regiões, como Jacarepaguá, então eles vão ter fazendas nas regiões onde hoje é Camurim, Vargem Grande, Vargem Pequena, Ilha do Governador, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, e a Fazenda do Iguaçu é uma delas, é a terceira maior. A gente vai ver com mais detalhes aqui o número de escravizados dessa fazenda, mas já dá para adiantar que ela é a terceira. A maior é a Fazenda de Campos dos Goitacazes, onde eles produzem cana-de-açúcar,
para produzir, além do açúcar, também aguardente, né? E é uma fazenda com, aí no seu auge, 700 escravizados. Isso é muita coisa para qualquer padrão escravista, né? A segunda maior fazenda é a fazenda do Camorim, na região onde hoje é a Zona Oeste, com 350 escravizados. E a fazenda do Iguaçu, aí, beirando 130 cativos, né? Então, a Ordem de São Bento, no Rio de Janeiro, é uma grande proprietária de escravizados. Quer dizer, eu nem chamo ela de grande proprietária, eu chamo ela de mega proprietária. É uma mega proprietária, porque se você for comparar com outros senhores de escravos no Rio de Janeiro do momento, é uma média muito abaixo da dela, né? Muito abaixo da Ordem de São Bento. Só para a gente pegar como exemplo, a região de Campos dos Goitacazes, a média de escravizados naquela região era 50. Então, um senhor de escravo em Campos tinha ali em torno de 50 escravos. No máximo, eles chegavam a 300. Já a Ordem de São Bento é uma fazenda com 700 escravizados. Então, só para a gente ter a noção do tamanho que é a relação que a Ordem de São Bento tem com a escravidão. E Iguaçu, que é a fazenda que eu pesquiso já há bastante tempo, desde a iniciação científica, como eu estava dizendo, na região aqui da Baixada Fluminense também uma grande propriedade. Por exemplo, aqui nessa região, a média de escravizados por senhor é de 10. Então, muito menor do que Campos dos Goitacazes, e a Ordem de São Bento tem aí em torno de 100 indivíduos. Então, a Ordem de São Bento, a Igreja Católica, né, ela é uma representante da Igreja Católica, ela é uma grande proprietária. E aí, no século XIX, meados do século XIX, a Ordem de São Bento vai ter aí em torno de 1.200 escravizados, né? Só ela, no Rio de Janeiro. Se você for comparar, somando tudo, porque a Ordem de São Bento vai estar na Bahia, a Ordem de São Bento vai estar em Salvador, vai estar em Pernambuco, na Paraíba, somando todos esses mosteiros da Ordem de São Bento, todos eles sobrevivendo a partir da exploração da mão de obra escravizada, a Ordem de São Bento tem 4.000 escravizados no Brasil. É como se ela administrasse uma pequena vila, né, os padrões da época, né, no século XIX. Então, a gente está falando de uma ordem religiosa que tem muito poder e muita mão de obra de escravizados, né? Essa imagem aqui é um quadro do século XIX, onde a gente pode identificar o Mosteiro de São Bento aqui em cima da colina, né? E aí, para quem não sabe onde situa o Mosteiro de São Bento, ele fica na região do chamado Porto Maravilha hoje, né? Ele é próximo da Praça Mauá, é próximo ali do Museu da Manhã. Na verdade, eu indo ao arquivo, eu vejo o Museu da Manhã de cima, né? Então, é uma área central da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, nessa imagem, a gente pode ver a proximidade que ela está com o porto. Então, essa produção da Fazenda do Iguaçu, ela é escoada daqui da Baixada Fluminense e sai pela Baía de Guanabara, encontrando lá o Mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma imagem da Fazenda São Bento, como eu estava dizendo, do século XX, e aí a gente pode comparar com aquela imagem lá do mapa do século XVIII, e aí ver como que ela é parecida, né, com as imagens do século XX. Hoje ela é uma igreja tombada pelo patrimônio, está até passando por restauro, e essa é a capela de Nossa Senhora do Rosário. E aí tenho várias coisas para falar sobre a capela de Nossa Senhora do Rosário. Primeiro, ela é a sede da Fazenda do Iguaçu, né? É aqui que os monges vão administrar a fazenda, porque além da capela, do lado, a gente tem uma casa grande, em formato de mosteiro. Não é uma casa grande comum, né? É uma casa grande de religiosos. Então, ela tem um formato um pouco diferente, se assemelhando ao mosteiro. Mas
A Capela de Nossa Senhora do Rosário, para além de ser o centro da fazenda, administrada pela Ordem de São Bento, ela é o centro da sociabilidade da região, né? As pessoas iam ali para batizar os seus filhos, era ali que os senhores levavam os seus escravizados, para serem batizados, é ali que os escravos da religião, que eu estou chamando, casavam, era ali onde os escravos da religião eram sepultados também, né? E o costume da época não era sepultar o escravizado, ou qualquer pessoa, né, na verdade, num cemitério, mas sim no que se chama o adro da igreja, né, o entorno da igreja. Então, esse campo aqui que a gente está vendo aqui na frente, provavelmente era onde eles enterravam os mortos até meados do século XIX. Então, essa fazenda de Nossa Senhora do Rosário é o centro da vida da região. É ali que a vida social confluía, era ali que as pessoas se encontravam, inclusive os escravizados, como a gente vai ver. E a Nossa Senhora do Rosário, ela tem um sentido muito importante para a comunidade de escravizados, né? Porque ela é uma devoção negra das mais importantes, não só na Fazenda do Iguaçu, mas em todo o Brasil, né? Você vai ver devoções à Nossa Senhora do Rosário na Bahia, você vai ver devoções de Nossa Senhora do Rosário em Pernambuco, aonde você for e tiver pessoas escravizadas, livres e libertas, você vai ver devoção à Nossa Senhora do Rosário, né? E aí tem até estudos mostrando que essa devoção, ela é atlântica, na verdade, porque além do Brasil, você vai ver devoção do Rosário em Angola, você vai ver devoção do Rosário em Portugal, e sempre vinculado à população negra, né? Então, essa Capela de Nossa Senhora do Rosário tem um significado muito forte para a população de escravizados ali que vivem na Fazenda de Iguaçu. E aqui é o número de escravizados que a gente estava falando, né? Então, essa Fazenda de Iguaçu, ao longo do tempo, desde finais do século XVIII até meados do século XIX, ela nunca teve menos de 100 escravizados, né? Isso eu vejo pelo cruzamento de vários documentos. Então, a gente está falando de uma grande propriedade, né? O que essa fazenda era dedicada? O que esses escravos da religião produziam na Fazenda de Iguaçu? E aí eu separei essa imagem de um artista super importante para o século XIX, que é o Depré, chamada Escravos Desembarcando Telha, porque eu acho que ela é muito representativa da Fazenda de Iguaçu, na medida em que a Fazenda de Iguaçu é uma fazenda principalmente de produção de cerâmica, e aí cerâmica, telhas e tijolos. Então, essa cena que o pintor francês desenha ali no século XIX, provavelmente a gente poderia ver na Fazenda de Iguaçu, né? Porque é a produção de telhas. Aqui a gente vê um escravizado carregando um monte de telhas na cabeça. Aqui, mais ao fundo, a gente vê o descarregamento das telhas feitas por escravizados. E aí é importante dizer que a Ordem de São Bento tinha os seus próprios escravos barqueiros, né? Eles cruzavam a Baía de Guanabara a todo momento. E essa seria uma cena típica também da Fazenda de Iguaçu. Os escravos da religião nessa fazenda desempenhavam várias funções. Além dessa que eu estava dizendo, da produção de cerâmica, eles também vão estar produzindo gêneros alimentícios, como arroz, mandioca, feijão. Eles vão produzir também gado, e aí a Ordem de São Bento tem muito gado em Iguaçu, né? Então, se a gente for pensar, o que esses escravizados trabalhavam? Eles estão principalmente produzindo cerâmica, mas eles produzem várias outras coisas também. Existiam aqueles escravizados com uma função mais especializada, como carpinteiro, ferreiro, barqueiro, né?
Então, é uma fazenda muito complexa, né, em termos de produção. Era um verdadeiro complexo produtivo, né? E se a gente for pegar a dimensão dessa fazenda, eu estava dizendo antes que ela pega hoje parte do município de Duque de Caxias e pega parte também no município de Belford Roxo. Então, é um latifúndio, na verdade, né? Não é uma simples fazenda, é uma mega propriedade também. Ela é tão grande que a Ordem do São Bento vai ter que arrendar boa parte dessa fazenda. E aqui, nesse slide, eu estou mostrando a foto da minha principal fonte, que eu acesso esses escravos da religião, que é o livro de batismo da Capela de Nossa Senhora do Rosário. E por que trabalhar com esse documento? Porque é justamente aí que eu vou ver o batizado das pessoas escravizadas, eu vou ver os escravizados casando, e eu vou ver também os escravizados sendo sepultados. Então, apesar de ser um documento de controle da Igreja Católica, né, para o historiador, essa fonte é muito interessante porque eu posso acompanhar várias trajetórias de vidas. E no livro eu trato muito dessas trajetórias individuais e trajetórias familiares também. Então, eu vejo o sujeito sendo batizado, eu vejo ainda criança, eu vejo o sujeito casando já na idade adulta, e eu vejo no final da vida o sujeito sendo sepultado. Então, muitas das vezes as pessoas acham que a gente não pode acessar o nosso passado escravista. Mas tem uma série de fontes muito importantes, os historiadores têm trabalhado já há algum tempo, como essa, onde a gente pode analisar a vida das pessoas que viveram em situação de escravidão. E aí eu trouxe uma dessas trajetórias que eu trato no livro, que é a trajetória da Fortunata. A Fortunata é uma das primeiras escravizadas que eu encontrei no livro de batismo. Ela é uma daquelas descritas como escravas da religião, ou escravas de São Bento. Não sei se está dando para ler muito bem, porque é um documento do século XIX, né? Então a letra é muito diferente, tem várias abreviações. No início da pesquisa eu penei para entender isso aqui. Mas aqui a gente pode ver um acento de batismo. Então, às vezes, o monge errava, né? Você pode ver que está tudo rasurado. E aí é o batismo da filha da Fortunata, uma filha natural, em 1830. E aí, vamos parar nesse ponto. O que era uma filha natural? Quando o filho era de um relacionamento não sancionado pela Igreja Católica, ou seja, a Fortunata ainda era solteira quando teve esse filho. Essa filha, no caso, que o nome dela é Ida. Mas o interessante da história da Fortunata é que, em 1817, ela teve uma filha também, chamada Felisminda. Só que essa filha foi legítima, porque ela era casada com um escravizado chamado Francisco. Mas aí, por algum motivo, e aí eu não sei muito bem por qual foi, mas provavelmente o Francisco faleceu, e aí a Fortunata teve um outro relacionamento, mas aí ela não sancionou esse relacionamento, e aí por isso que a Ida é uma filha natural, né? Ou seja, fora do casamento. E aí é interessante, porque geralmente se falou que numa propriedade da Igreja Católica haveria algum tipo de incentivo ao casamento, né? Boa parte dos escravizados seriam casados, mas na verdade não. O que eu identifico na Fazenda do Iguaçu é que a maior parte das escravizadas que tiveram filho fizeram isso na condição de solteiros. Mas uma coisa super importante que é preciso ressaltar aqui é que não quer dizer que eram relações promíscuas ou relações passageiras, porque muitas das vezes eu identifiquei uma escravizada
batizando um filho natural, mas logo depois ela se casa e o filho se torna legítimo. Opa! Alguém quer falar? É que abriu aqui. Não? Então, eu vou continuar. E um ponto importante, quando eu falo de escravos da religião, e eu falo de família, parece que é uma situação onde não tem nenhuma violência, como se ser escravo de uma ordem religiosa representasse uma escravidão branda, uma escravidão mais tranquila. Muitas das vezes as pessoas me perguntam isso. Era melhor ser escravizado pela Igreja Católica? Era mais tranquilo? E aí eu sempre respondo que não é muito bem esse meu objetivo, porque eu parto do princípio que a escravidão, por si só, ela é uma violência. Então, independia se o sujeito fosse escravizado por uma pessoa leiga, ou seja, fora da Igreja Católica, ou pela Igreja Católica. A escravidão é uma forma de violência. Então, você ser escravo da religião ou não, só por você ser escravizado já significava você viver numa situação de violência. Mas, avançando na pesquisa, agora no doutorado, eu tenho identificado a violência com maior nitidez, né? Eu acho que a violência agora tem saltado até aos olhos, porque a todo momento eu tenho identificado situações de violência. E aí eu posso trazer alguns casos também. Em Cabo Frio, e aí eu não sei se a Margarete já chegou, em Cabo Frio teve uma situação onde os monges foram presos, os monges que administravam a fazenda de Cabo Frio, porque eles vão chicotear um escravizado até a morte, né? Então, uma forma de punição, que era o açoite, super comum no Brasil, a Ordem de São Bento não vai se furtar de usar e vai utilizar essa forma de tortura ao ponto de matar o escravizado. Então, nessa fazenda de Cabo Frio, a Ordem de São Bento, os monges que administravam, chegam até ser presos, tamanha violência que eles cometem com esses sujeitos lá em Cabo Frio. Em Iguaçu, tem um caso também que apareceu agora no doutorado, de um escravizado que foge daqui, da fazenda do Iguaçu, e ele não foge para o mato, ele foge para a cidade do Rio de Janeiro, porque muitos historiadores também têm identificado a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade refúgio, porque é uma cidade grande, onde você não consegue com facilidade identificar quem é escravizado, quem é livre e quem é liberto. E a gente tem que pensar também que o Brasil tem uma das maiores populações negras, livres e libertas das Américas. Então, é muito difícil a gente saber quem é escravo e quem é liberto no Rio de Janeiro do século XIX. E esse escravizado foge da fazenda do Iguaçu porque o monge queria aplicar chicotadas nele, né? Queria punir ele de alguma forma. E aí ele foge da fazenda, só que a polícia do Rio de Janeiro prende ele, porque era muito comum isso também, né? A polícia desconfiava que você fosse um escravizado, te prendia, e aí o abade, que é a figura central da fazenda, vai lá e fala, olha, esse escravizado é meu, ele fugiu da fazenda do Iguaçu, e eu peço ele de volta. E eu vou punir ele de maneira exemplar, né? Agora que eu posso ter ele de volta, ele vai servir de exemplo para os outros para não fugirem da fazenda. Então, a violência, ela estava a todo momento na escravidão, né? Inclusive nos escravos da religião. Isso só para eu pontuar isso, né? Que muitas das vezes as pessoas me perguntam. E aí, voltando para a trajetória da Fortunata, não sei se eu já me estendi muito, espero que não, mas é interessante que a Ida, a filha dela, essa filha natural, ela é batizada
pelo Bento e a Delfina, que são 2 escravos da fazenda também. Então, é importante a gente situar que a família, para essas pessoas, ela é muito extensa. Claro, a família representava pai, mães e filhos, mas o papel de ser padrinho, o papel de ser madrinha, e mais tarde a gente vai ver participar de uma irmandade, é muito importante. Então, a família é muito presente na vida dos escravizados, e ela é fundamental para a sobrevivência daquelas pessoas em situação de cativeiro. Então, isso é uma outra coisa, que geralmente, quando se fala da escravidão, a gente pouco imagina tamanha violência que era, que aquelas pessoas pudessem constituir família e sobreviver à escravidão. Mas quando a gente vai analisar a documentação, a gente consegue ver muito nitidamente o quanto que essas pessoas lutaram para ter família, para formarem famílias extensas até, né? Como é o caso dos padrinhos. E aí, quando a gente fala dos escravos da religião, a maior parte dos padrinhos veio de dentro da propriedade, são escravos, né? E aqui é o que essa tabela representa. Então, os padrinhos poderiam ser escravizados, poderiam ser forros, poderiam ser livres ou de devoção. E aí, no caso, você dá o seu filho para ser apadrinhado ou por Nossa Senhora, né? Isso era muito comum. Então, a devoção é o que eu quero dizer aqui. Mas a maior parte das crianças que tiveram padrinhos e madrinhas fizeram isso dentro da comunidade de escravizados. Então, a comunidade é fundamental para a sobrevivência daquelas pessoas, né? Para você sobreviver à violência da escravidão, é importante você fazer família. E aí, família que eu estou falando aqui vai muito além do núcleo básico, né? Pai, mãe e filhos. É a família estendida, né? E aí, como eu estava dizendo, através da documentação, a gente pode acompanhar a vida das pessoas escravizadas. Aqui é o registro da Fortunata entrando na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Lembra lá no início da minha apresentação que eu falei que Nossa Senhora do Rosário é uma devoção super importante para a população negra? Então, aqui é o registro de entrada da Fortunata na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, em 1847. Então, ela já tinha uma idade aí por volta de seus 40 anos, né? Ela entra em 1847, participa até bastante tempo, né? Em 1856, ela está participando. E aqui no final está escrito, ela faleceu em julho de 1863. E essa Irmandade Nossa Senhora do Rosário, ela não ficava na Fazenda do Iguaçu, ela ficava na cidade do Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento. Então, isso quer dizer que a Fortunata, ela fazia o trânsito entre a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro com muita frequência. Isso é um outro ponto que a gente pouco imagina quando está falando sobre escravidão, que é essa circulação de pessoas escravizadas. E aí, a Fortunata, ela não está sozinha. Várias pessoas da Fazenda do Iguaçu, e além, né, porque outras pessoas de fazendas da Ordem de São Bento, como a Fazenda de Jacarepaguá, a Fazenda da Ilha do Governador, a Fazenda de Maricá, elas iam também participar da devoção à Nossa Senhora do Rosário. Então, a gente está falando de vários escravizados que estão circulando no Rio de Janeiro para participar da devoção à Nossa Senhora do Rosário, né? E aí, não sei se dá para vocês lerem, mas ela adquire, quando ela entra na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, nome e sobrenome. Ela é Fortunata Maria Coelho do Espírito Santo. Então é curioso, né, isso também. E ela é descrita como irmã. Então, eu entendo você participar de uma irmandade também como um símbolo de você participar de uma família extensa. E é fundamental a Irmandade do Rosário, as irmandades de maneira geral, porque era um dos poucos espaços
aonde a população negra poderia se reunir institucionalmente, né? Enfim, se tivessem um ajuntamento de negros, né, como eles falavam na época, a polícia chegava e batia e prendia, poderia ser considerado quilombo, mas a Irmandade, ela era institucionalizada. Então, era um espaço de autonomia dos escravizados, livres e libertos negros, né? E ela servia como um ponto de ajuda mútua, né? Então, em caso de doença, os irmãos iam lá e ajudavam. Em caso de falecimento, né? Os irmãos iam lá e cobriam as despesas. Então, a gente está falando de uma instituição que também vai ser fundamental para a vida daquelas pessoas escravizadas, né? É como se fosse... A gente está aqui num grupo como o IPCN e Movimento Negro, seria um ancestral nosso, né? É uma das primeiras organizações negras, né? As Irmandades Religiosas. E a Fortunata, ela participou de uma delas. Aqui é uma escultura de Nossa Senhora do Rosário, uma representação. Essa era a imagem que tinha na capela de Nossa Senhora do Rosário, aqui na Fazenda de Iguaçu. Hoje ela está no Mosteiro de São Bento. Aqui é da onde vinham os irmãos de Nossa Senhora do Rosário. Então, a Fortunata estava em contato com pessoas que vinham da cidade do Rio de Janeiro, escravizados do próprio Mosteiro de São Bento e também de outras fazendas da ordem. No total, aí, são 600 pessoas. É muita gente participando dessa irmandade. Aqui é o registro de sepultamento da Fortunata. E aí eu volto para aquele livro lá que eu estava dizendo. E aí é curioso, porque são dois registros diferentes. Um era o da Irmandade, agora é o registro de sepultamento. E nos dois mostra a data exata, né, quando a Fortunata faleceu. Ela falece aos 13 de julho de 1863, como estava lá, né? Ela falece com 70 anos, então ela vive até bastante para uma escravizada, né? Não era comum os escravizados viverem tanto tempo. Então, provavelmente, ela era uma figura bastante importante para a comunidade de escravizados, né? O Márcio, quando abriu, ele pediu a bênção aos mais velhos, né? Então, isso é um traço muito importante da comunidade negra, né? Então, provavelmente, a Fortunata, ela era uma figura também central para a comunidade da Fazenda do Iguaçu, né? Porque ela era uma anciã, né? E aí, eu também encontro a família da Fortunata. Lembra que eu falei que ela teve uma filha chamada Felizmina? Então, a Felizmina, ela também entra na Irmandade Nossa Senhora do Rosário, muito próxima à época da mãe. Se a mãe entrou em 47, a Felizmina entra em 49, também residente na Fazenda do Iguaçu. E aí, mais uma escravizada que fazia esse trânsito Baixada Fluminense, cidade do Rio de Janeiro. Provavelmente, mãe e filhas iam juntas, né? Para participar das festas, né, de Nossa Senhora do Rosário, das reuniões. E encontro também o registro de casamento da Felizmina, que acontece no mesmo ano que ela entra para a Irmandade, em 1849. Então, veja, mais uma vez, mais um exemplo do quanto que a família escrava ela é muito importante, né? A Felizmina, a filha da Fortunata, também vai constituir família, com Francisco, um outro escravizado da ordem. E aí eu já estou finalizando, já estou chegando no final, que ele conta a terceira geração da Fortunata, seriam os netos dela, o Maximiano e a Generosa. São dois netos, porque, olha, o Maximiano, ele é descrito como pardo, a Generosa também. Eles são filhos legítimos da Felizmina e do Francisco. É um documento já da década de 70. Isso aqui é de um jornal da época chamada O Apóstolo. Porque a Ordem de São Bento ela vai anunciar, na década de 70, na década de 1870, os seus escravizados que vão ganhar a liberdade.
E aí um deles é o Maximiano e uma delas é a Generosa. E aí, mais uma vez, a gente consegue ver a presença da família escrava. E naquele momento, a Felizmina já era uma liberta. Então é interessante ver isso também, né? O quanto que, provavelmente, essa família escrava foi importante para a liberdade, né? Para o alcance da liberdade. Esse é um ponto que eu estou trabalhando agora no doutorado. O quanto que a família foi importante para as pessoas escravizadas conseguirem a liberdade. Porque eu encontro casos de avós pagando a alforria de netos, eu vejo esposos pagando a alforria da esposa, mães pagando a alforria dos filhos e irmãos. Então, a família é muito importante para aquelas pessoas também conseguirem a liberdade. E é só a partir da terceira geração que os descendentes da Fortunata conseguem a liberdade. A Fortunata vai falecer um pouco antes de ver os netos serem libertos, né? O Maximiano, ele vai conseguir até um ofício, né? Ele é carpinteiro, 26 anos. Ele nasceu em Iguaçu, mas ele mora no Mosteiro do São Bento. A Generosa não descreve qual é a profissão dela, mas ela é natural e residente da Fazenda do Iguaçu, então ela continua. Então é muito importante a gente poder traçar a trajetória de escravizados, porque dá um outro sentido, né, quando a gente fala dessas pessoas em situação de cativeiro. Porque quando a gente trata essas pessoas como número, a gente está desumanizando essas trajetórias, muitas das vezes. É como hoje, né? A gente está em plena pandemia. E a todo momento a gente está superando cada vez mais o número de mortos e falando de números. Mas parece que a gente ficou até acostumado com esses números crescentes, né? Mas eu acho que muda quando a gente fala da pandemia e fala, olha, é a fulana de tal que é a minha mãe, é a minha tia, é o meu conhecido. Você personaliza esse drama, né? É algo parecido também com a escravidão, que é uma situação super violenta e é um trauma mesmo, e a gente vai dando carne e osso para aquelas pessoas, né? É o Maximiano, é a Generosa, é a Felizmina, é a Fortunata, né? Então, é a terceira geração da liberdade para fechar mesmo. Filha eu te pedi mais um minutinho para a gente abrir para as perguntas, mas está tão gostoso. Termina, vai. Já Tá uma delícia. Desculpa. Não, Já tá estou pensando. maravilhoso. Por mim, a gente ficava aqui a noite toda, mas eu acho que você vai poder referendar muita coisa nas perguntas. Isso. Beleza. E aqui a Ida, que a gente viu lá no início, ela sendo batizada, né, a filha natural da Fortunata, e aí ela consegue também a liberdade em 1868, e aí no documento, no jornal, diz, filha da finada Fortunata, 38 anos, natural e residente de Iguaçu. Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Espero que eu não tenha me alongado muito, né? Porque a gente se empolga também falando. E é uma pesquisa que me cativa muito. E espero que vocês tenham gostado. E no livro, né, Escravos da Religião, eu trago mais e mais trajetórias. Né? Perfeito, Vitor. Desculpa. Então agora... Não, que isso. Agora nós vamos passar a um momento mais descontraído, que a gente faz uma troca, né? A gente vai tentar fazer uma troca justa com você. Então, assim, tem 4 pessoas inscritas. Eu gostaria de saber se nós podemos fazer por bloco de 2 e 2. Aí a gente administra melhor o tempo. Poderia ser assim, Vitor? Então tá ótimo. Tiago Neto da Silva, por favor. Tiago. Boa noite. Boa noite, Tiago. A todos e a todas. Primeiramente, agradecer pela forma pedagógica, didática, em que o companheiro Vitor Hugo apresenta um tema tão complexo, ainda mais assim para mim, que sou da licenciatura em Química. Nesse sentido, eu teria várias perguntas, mas eu vou ser bem sucinto.
qual é o desafio que se tem enquanto pesquisador dentro da historiografia de lançar holofotes, um olhar assim tão cuidadoso e ao mesmo tempo amplo para essa perspectiva histórica do período da colonização e da escravidão e do império, principalmente nesse olhar a respeito dessa temática, né? Escravos da religião, ou seja, é uma pegada que muitas vezes é invisibilizada, estigmatizada e que se demonstra ser uma pauta contemporânea, né? E, nesse sentido, eu faço essa pergunta, quais são os desafios? Porque, por exemplo, eu sou de Lusiânia, Goiás, e a cidade tem 275 anos, e aqui também tem esse marco, né, da casa grande, senzala, e tem igrejas, né? Aí, por exemplo, aí tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi construída por pessoas que foram escravizadas, e elas construíram porque não era permitido o culto, né? E para se contrapor à igreja, a matriz, que era do senhorio, né? De escravos, e eles não podiam, então ela ficava no topo. E aí tem um pesquisador que ele encontra dificuldades em acessar documentos, porque a igreja não permite. Aí, no seu processo de pesquisa, você também encontrou essas dificuldades? Ou uma coisa específica aqui do estado de Goiás, Lusiânia, ou outras instituições? Perfeito. Plínio Temba. Opa, Vitor, parabéns aí pela essa vontade, né, esse gás aí. Eu acho muito interessante ter pesquisadores negros, né? Eu já fui um, agora já estou no final da minha carreira acadêmica, mas eu fico muito satisfeito com isso. Em relação a essa pesquisa, eu tenho um questionamento sobre os funerais que você comentou. A Lília Schwartz, ela tem uma publicação, organizou junto com o marido lá, aquela História da Vida Privada, que é uma publicação, acho que são 4 livros. Aí, num dos momentos, ela fala que haviam escravizados que tinham funerais com uma determinada pompa, etc., tanto crianças quanto... Mas tinham outros que eram deixados pelos donos, né, os donos de escravos pobres. O cara ficava doente, largava lá no chão, o cara morria, largava na rua, igual cachorro. Então, eu queria que você me explicasse isso. Eles deixavam ou tinha funeral, né? É uma coisa ou outra. Porque o que você está falando contrapõe contra o que... E uma outra coisa também que eu fiquei em dúvida, que você comentou, o camarada vinha lá da África, né, nos navios negreiros, começava o trabalho nas fazendas, ou carregando telha, ou servindo algum tipo de serviço desses canalhas dos padres. Em que momento que essa gente ia para alguma irmandade, meu Deus? Eu não entendo isso, porque o cara, porra, trabalha o tempo todo. Acho que, se não me engano, sábado e domingo eu tinha que trabalhar também. Então, eu não sei em que momento em que essa população... E é engraçado que, do jeito que você fala, os monges se abrigavam e tal, numa situação muito reduzidos, orando... E, no entanto, é meio paradoxal, porque, ao mesmo tempo que eles oravam, eles submetiam uma população ao crime mais severo. Quer dizer, se é que a Bíblia, ou essa maldita publicação aí fala, ele contrapunha, era paradoxal, porque eles
impunham o que havia de mais grave, a dor, né, a humilhação, a um ser humano. Então, é meio complicado. Mas, enfim, se você puder depois me dar uma explicação sobre isso. Vitor, vamos fazer o seguinte, uma proposta. Vamos fazer 3 blocos. Posso fazer uma terceira pergunta, de 3 em 3? Então, fechou. Aurestela. Vitor, eu estou aqui rindo da pergunta do Plínio. Na verdade, do jeito com que o Plínio faz as perguntas, eu acho super interessante. E acho que vai um pouco de encontro a meu questionamento. Assim, entendendo o teu olhar de pesquisador, eu entendo isso, entendendo a preocupação com o anacronismo, né? A gente precisa ter esse cuidado como pesquisador. Mas sempre que falam de irmandade, eu sempre tenho um comichão, porque assim, eu sinto que as pessoas falam da Irmandade como se ela fosse salvadora, e falam da Irmandade como uma instituição. E se não fossem as Irmandades, a nossa resistência teria encontrado uma outra forma. Você falou agora, quando você fala da família, dessa necessidade de que o povo encontre formas, né, de se encontrar, eu queria muito que você falasse sobre essa resistência. E se é um engano meu achar que, na verdade, a gente precisa ter continuar tendo um olhar mais crítico para o que a religiosidade fez com o nosso povo preto. Né? Então, assim, eu tenho muito esse sentimento de que as pessoas colocam nas irmandades um peso maior do que eles realmente merecem, e menos na nossa luta de resistência. Mas é de lá, eu tentando fechar o microfone aqui, matar e falar ao mesmo tempo. Então, essa é a minha pergunta, na verdade, eu queria que você reforçasse e me dissesse se eu estou enganada em relação a esse sentimento. Ok, Vitor, por favor. Beleza. Eu gosto muito desse momento onde a gente possa dialogar, porque às vezes as perguntas que me trazem, eu fico ali pensando também e levo para frente, né, para futuras pesquisas. Então, esse momento de troca é fundamental. Então, já agradeço de cara aqui as perguntas que vocês me fizeram. E, assim, o desafio de estudar a escravidão, que o Tiago me perguntou, né? Eu acho que estudar a escravidão é um tema super sensível, ainda mais sendo um historiador negro, né? Eu acho que a escravidão é uma ferida aberta da nossa trajetória. E, assim, eu sempre me questionei muito como é que poderia ter sido a minha trajetória familiar durante a escravidão, né? Porque se chega muito pouco até a gente. Eu consigo remontar a minha história familiar, no máximo, até as minhas bisavós, né? Mas antes disso é muito complicado. E eu acho que tem um peso muito grande pela escravidão ser um passado traumático, um passado de violência, no qual as pessoas não querem falar, muitas das vezes, né? Então, trabalhar com escravidão é muito desafiador nesse sentido, né? Porque a gente está lidando com um trauma da população negra e um trauma da nossa própria trajetória, né? Então, algumas das vezes eu tenho que parar a pesquisa para poder refletir sobre aquilo que eu estou pesquisando. Agora, no doutorado, eu tenho me dedicado mais a entender o tráfico de escravizados, porque a Ordem de São Bento também recebeu um número significativo de africanos no século XIX, né? Até no momento onde já era ilegal receber africanos, né? Então, ela participa dessa ilegalidade. E, assim, cruzando com outros documentos, eu vou ver que esses africanos que eu encontro, muitas das vezes ainda eram crianças e adolescentes, né? E então eu estou falando de pessoas chegando com 10, 11, 9 anos, 7 anos. E aí, quando eu encontrei essas trajetórias, eu falei, pô, tem que assentar isso aqui, porque é um passado muito sensível. Eu imaginei, o que a Aurea falou, né? A gente todo o tempo está preocupado com o anacronismo, mas em alguns pontos a gente se imagina
naquela situação, né? Imagina os nossos familiares, os nossos amigos naquela situação, né? Então, imaginei meus primos, que têm mais ou menos essa idade. Então, eu fiquei, caramba, era justamente essas pessoas que estavam chegando nas fazendas da Ordem de São Bento do Rio de Janeiro, né? Então, é um passado muito, muito difícil de se trabalhar, mas a gente vai, né? Alguém tem que fazer o trabalho. E, assim, do ponto de vista da pesquisa do arquivo da Igreja Católica, e aí eu acho que vai variar de acordo com a instituição. Aqui no Rio de Janeiro, eu pesquiso no arquivo do Mosteiro de São Bento, que é um arquivo, assim, pouco explorado, poucas pessoas vão lá, eu tive muito acesso, os monges me dão muito acesso às documentações. Nenhum documento que eu pedi até agora, eles me negaram. Então, é importante destacar também isso, quanto que, pelo menos o arquivo do Rio de Janeiro tem sido aberto com a minha pesquisa, apesar de estar falando justamente desse passado escravista da ordem, né? Mas alguns amigos trabalhando em outras regiões, como Pernambuco, com a Ordem de São Bento, tiveram dificuldades enormes, né? Os monges não deixavam ele acessar os arquivos. Então, acho que vai variar de acordo com o local. A minha experiência, por enquanto, tem sido uma experiência até razoável, mas outros historiadores não conseguem. Sobre a invisibilidade, né, da Irmandade do Rosário, é curioso também, porque eu encontro a Irmandade Nossa Senhora do Rosário na documentação, mas hoje não tem nenhuma referência onde ficava a capela dessa Irmandade. Se apagou essa memória. E é uma Irmandade que começa no século XIX, acredito eu, e vai até o início do século XX. Então, ela teve uma longevidade, mas mesmo assim ela foi apagada, né? Pelo menos da memória. Eu converso com os monges, ninguém sabe dizer onde exatamente ela ficava. E eu acho que isso é produto do racismo, né, também, porque existiam outras irmandades, né, no Mosteiro de São Bento, mas irmandades vinculadas à elite carioca. E essa memória é sempre reverenciada, mas a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, eles nem sabem onde é que ficava, né? Então, enfim, é curioso isso. E, assim, não tem trabalho ainda sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário que ficava no Mosteiro de São Bento, porque tem a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, aquela que fica na Uruguaiana, né? No centro do Rio. Mas existia uma outra, essa que ficava no mosteiro, e essa quase não se tem notícia, né? E aí eu já aproveito para casar com a pergunta da Áurea, né, sobre a resistência e o papel das irmandades, né? Aproveitar o gancho, porque tu falando de irmandade, e já aproveito. Eu acho que quando a gente fala sobre escravidão e fala da resistência, eu acho que tem um caráter múltiplo essa resistência, né? A família é um espaço de resistência. É ali que a transmissão do conhecimento vai acontecer. A Irmandade também vai ser um espaço como esse. Apesar do controle também senhorial, porque existia, os monges participavam e estavam todo o tempo vigilantes com essa Irmandade, mas era um espaço fundamental para aquelas pessoas, né, poderem conviver. Mas não eram todas as pessoas que tinham acesso à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário também. Então, casando com a pergunta do Plínio, não é todo escravizado que fazia esse trânsito Baixada Fluminense e cidades do Rio de Janeiro, que ainda não ficou muito claro para mim como é que era isso, quem tinha autorização de circular. Porque uma vez no Rio de Janeiro, esse cara poderia fugir, né? É tão fácil fugir. Mas não. Então, eu ainda é uma grande questão para mim. Quem eram esses escravizados que conseguiam participar da Irmandade Nossa Senhora do Rosário? E aí eu acho que parte dessa pergunta
pode ser explicada por pessoas que já tinham uma certa importância, assim, uma certa confiança dos senhores, mas também tinha uma importância na comunidade. Identificado no livro, muitas das vezes eram padrinhos recorrentemente chamados, né? Então, você ser padrinho não era para qualquer um também. Então, e você ter vários afiliados significava que você era alguém que os outros escravizados se identificavam como alguém importante. Muitas dessas pessoas participavam da Irmandade. Mas eu entendo também a Irmandade como um espaço de autonomia. Assim, por mais que existisse controle, eles poderiam... Era alguma forma de se organizar. Era alguma forma de eleger representantes, por exemplo. Agora, existem outras trajetórias também de resistência. Eu tenho trabalhado com uma documentação onde os monges vão descrevendo a venda de escravos, né, das fazendas deles. Então, eram sujeitos que, para a visão senhorial, a visão dos monges, eram pessoas que não se encaixavam naquele modo de vida. Então, no século XIX, por enquanto, eu rastrei já 40 escravizados nessa situação. Então, são casos... Eu estou até com essa anotação aqui. É o caso do Joaquim de Nação. Ele é descrito pelos monges como rebelde. E aí ele é vendido. O Marcelino de Nação, ou seja, outro africano, ele é vendido como rebelde também. Tem o Damião, que é identificado como fujão. A Verediana também fugia recorrentemente. Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas que conseguem transitar dentro desse mundo escravista, existem pessoas que resistem de outras formas, através das fugas, através da revolta. E tem um caso também que eu encontrei recentemente também no Jornal do Rio de Janeiro. A Fazenda do Iguaçu, ela é cercada por quilombos, né? E numa dessas batidas policiais no quilombo aqui da região, eles trocam tiros com os quilombolas e conseguem prender 2. Um deles é um dos escravos da Fazenda do Iguaçu. Então, eu acho que é a multiplicidade dessas experiências de ser escravizado pela Ordem de São Bento, né? Existiam aquelas pessoas que tentavam construir o seu espaço de autonomia dentro desse sistema, e existem pessoas que não se adequavam. Mas outros estudos também me demonstram que muitas das vezes aqueles escravizados que se revoltavam também tinham família, também tinham laços comunitários. Na verdade, eles eram até mais perigosos, porque conseguiam articular a comunidade escrava. Então, a escravidão é um cenário muito, muito complexo, né? Aqui a gente está tentando de maneira didática falar, mas a realidade é muito complexa, né? A gente está pegando uma fração aí do que era a vida daquelas pessoas. Eu acho que é um desses desafios também que o Tiago me perguntou. Através desses documentos muito fragmentados, tentar construir essa realidade que é muito complexa, né? Agora, sobre os funerais, né, que o Plínio me perguntou. Existia casos como esse, né, de senhores que deixavam os seus escravos dados ao léu quando faleciam, e aí provavelmente eram senhores mais pobres, né? Mas a Ordem de São Bento não. A Ordem de São Bento era uma ordem rica, e também ela é a Igreja Católica. Isso é fundamental também. Fazia parte da visão de mundo desses caras dar um sepultamento cristão para os seus escravizados. Era parte da função deles até como senhores, né? E senhores católicos, né? Então, parte da explicação é essa, né? Os próprios senhores da Ordem de São Bento tinham uma preocupação, que não quer dizer que eles eram bonzinhos, eu sempre friso isso, mas é porque eles eram senhores católicos. Mas também tem um ponto onde a própria comunidade se articula para dar um enterro digno àquelas pessoas.
E aí que entra o papel da Irmandade, por exemplo. Porque uma das funções da Irmandade é garantir que os seus irmãos tenham um enterro digno. E aí, quando a gente está falando de populações africanas e descendentes de africanos, tem uma visão da morte, você fazer essa passagem é muito importante. Você garantir que se faça uma boa passagem é importante para aquelas pessoas. Então, a própria comunidade escrava se organiza para que as pessoas tivessem um enterro digno, né? Agora, uma outra questão que é curiosa, né? Em que momento eles vão para a Irmandade? Eles trabalhavam o tempo todo, né? Mas é uma pergunta que eu me faço também, como é que isso acontecia, e eu estou tentando entender hoje, mas como é que funcionava o sistema de trabalho na fazenda da Ordem de São Bento? Muitas das vezes era organizado por tarefas, né? E a Ordem de São Bento, muitas das vezes, eles cediam alguns dias da semana para que os escravizados pudessem trabalhar no seu próprio roçado, né? Então, não é incomum eu encontrar escravizados que tinham um boi, uma vaca, conseguiam plantar milho, mandioca, porque a Ordem de São Bento autorizava isso também. Então, existia espaço para esse tipo de coisa. Mas também, a Nossa Senhora do Rosário, ela é uma devoção católica, né? Então, em momentos de festa, os próprios monges concediam esse momento da festa aos escravizados, porque na visão deles, eu estou falando da visão senhorial, era, ok, beleza, ele está participando da Irmandade, ela é católica, e pá, então a gente vai autorizar que ele participe dessa festividade. O que não quer dizer também que esses escravizados eles não participassem de outros ritos, né? Outros historiadores identificam um sujeito escravizado que de dia está na igreja e à noite está no batuque. Então, para aquelas pessoas, elas estão circulando também, né? Então, eu acho que parte da explicação para que aquelas pessoas conseguissem participar da Irmandade do Rosário tem a ver com isso, com o próprio sistema mesmo escravista da Ordem de São Bento, que abre algumas brechas para que eles possam acessar essa instituição. Não sei se eu dei conta. Perfeito. Não, tudo ótimo. Ficou maravilhoso. Agora, nós teríamos mais 3 perguntas, né? 2 inscritos e a terceira seria eu. Mas como o Jorge fez uma solicitação aqui, eu vou abdicar aqui a minha pergunta, passar para o Jorge. Aí nós temos mais 3 blocos e nós encerraríamos esse momento de perguntas. Tá bom, Vitor? Beleza. Então, fechou. Adilson Xavier, nosso griot Adilson Xavier. Oi, Vitor. Obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer o seguinte, né? Aí eu vou dar um pitaco, né? Não sei se você vai concordar ou se você consegue raciocinar por esse caminho, né? Eu acho que no caso a associação, filiação, tal, as ordens, né? Era o preço que se pagava para ter, né, acesso aos seus iguais, né? Por quê? Porque em outra situação, né, o escravizado de Caxias, né, de Caxias Belfort Roxo, nunca encontraria com o da Ilha do Governador, nunca encontraria, né? Então era o preço que se pagava. Você tinha que mostrar, no caso, né, como é que se diz? Concordar com aquela ordem imposta, né? Pelo menos essa é a minha visão. Não sei se vai coincidir com a sua. Mas a minha pergunta vai em outro sentido, que é o que mais importa para nós, eu acho, mais importa para nós que somos, né, de uma instituição do movimento negro do Rio de Janeiro. Eu conheci São Bento, né? Conheci São Bento há muitos anos atrás. Eu joguei bola nesse campo do São Bento, né, quando eu era rapaz. Né? Eu sou de Barros Filho, né? Eu sou criado em Barros Filho.
e a gente tinha um time de futebol e nós íamos jogar no campo do São Bento, né, que inclusive, para quem não sabe, né, o Roberto Dinamite é oriundo de lá, né, e o que acontece, Vitor? Na época, é lógico que não passava pela minha cabeça, eu não imaginava que eu estaria hoje te fazendo essa pergunta, né? E nem na época eu tive a possibilidade, né? E a visão de mundo que eu tenho hoje, que era totalmente diferente, né? Eu estou com 67, estou caminhando lá para os 70, né? Já e tal, espero chegar lá se a pandemia deixar. Mas o que eu te pergunto é o seguinte: hoje nós temos descendentes desse povo lá em Caxias e Belfor Roxo, naquela região de São Bento. Os descendentes desses escravizados estão lá na região, geograficamente lá, porque eu me lembro, estou falando do meu tempo de rapaz, né, tempo que eu jogava bola, para ver que já tem muito tempo atrás, né? Eu me lembro que o número de negros era muito grande em São Bento, né? E eles inclusive, tinham uma característica um pouco diferente, que era o cabelo, que era mais liso do que o cabelo dos negros da minha comunidade, né? Era menos carapinha. Isso eu estou falando assim, a minha memória, que eu me lembro, né, da minha época, dos meus 15, 16, 17 anos, eu estou falando tempo que eu ainda jogava bola, fui lateral direito, joguei até bem, entendeu? Mas eu lembro, né, na minha memória, eu tenho os times que jogavam contra nós, adversários, tinha muito negro, tinha muito, né, aquele neguinho ponta direita enjoado, né, que você tinha que marcar e tal, lá de São Bento, né? E eu queria saber o seguinte: você, como tem esse privilégio de estar circulando lá nessa área hoje, me diga, sobrou gente descendente desse povo, né, dos escravizados dos escravos da religião? Essa é a pergunta. Perfeito. Professora Márcia Glória, pesquisadora também. Boa noite, Vitor. Parabéns pela sua aula. Isso é maravilhoso. Muito bom ver gente jovem pesquisando também. Sangue novo aí, para ficar no nosso lugar. Vitor, eu vi que você também é professor de educação básica, né? Colega também. Não sei se você está atuando, mas se não deve ter atuado. Eu, quando comecei a pesquisar minhas raízes, minha família, eu tive uma bisavó, então ficou mais tranquilo para mim ir um pouco mais atrás e descobri bastante coisa antes. Minha tataravó, consegui traçar uma linha legal, né, do tempo. Isso é muito importante para a nossa autoestima, para nós pretos. E isso, nossas crianças não têm essas referências, né? Nossas crianças da escola pública. Às vezes, eles não conseguem nem chegar no avô, girar estão atrás, né? Então, eu acho que isso atrapalha muito a autoestima das nossas crianças. Eu fico pensando se a gente não teria um caminho de, pelo menos, eu pensei até no sobrenome. O sobrenome não adianta muito, porque, normalmente, nós recebemos, nós, enquanto escravizados, recebemos sobrenomes portugueses, né, cristãos, que não nos cabia, que não era da nossa linhagem. Eu fico pensando se não tinha como a gente, através desses sobrenomes, nós procurarmos saber de que famílias eram essas que compravam os escravizados e de que parte da África, para a gente tentar traçar alguma coisa. Eu fico pensando nisso, imaginando aqui, para a gente trazer um pouco dessa história para as nossas crianças. Dizer, não, olha só, através do teu sobrenome eu consegui chegar mais ou menos de que parte da África que veio a tua família. Traçar mais ou menos isso, né? Eu não sei se tem algum tipo de pesquisa que pense isso, entendeu? Só isso, querido. Obrigada. Professor Jorge de Assis. Olá, boa noite a todos e todas. Cumprimentando a minha querida amiga Irani Maia Pereira. Eu cumprimento a todos, boa noite. Expresso a minha saudade, Irani, muita saudade de você. Quero parabenizar, Vitor, pela sua aula, pelo seu rigor metodológico, pela leveza na apresentação, pelo seu didatismo. A par, Vitor, da obrigatoriedade odiosa
da religiosidade que os escravizados tiveram que abraçar, eles também resistiram nas suas práticas da religiosidade africana. Mas uma indagação eu tenho com relação a isto, e eu já perguntei a vários pesquisadores no passado, ao abraçar obrigatoriamente a religião do Senhor, a maioria da comunidade negra, aqui na Bahia, em Minas Gerais, de onde eu provenho, eles se tornam devotos de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Existiam outros santos católicos. E por que São Benedito e por que Nossa Senhora do Rosário? No mais, eu desejo muito sucesso para a tua obra, essa e outras obras, vida longa para esta obra, saudações afro-palmarinas e saudações alvinegras. Um abraço, muito sucesso, querido. Vitor. Beleza. Agradeço mais uma vez as perguntas. Vamos lá, vou começar com o Adilson. Né? Ele perguntou sobre se encontra descendentes, né? E, assim, eu ainda não fiz esse trabalho, eu acho que demandaria um pouco mais de tempo. É uma pergunta frequente também que me fazem, né? Se nessa região ainda tem os descendentes desses sujeitos que foram escravizados. Provavelmente, mas eu tenho que fazer um esforço para isso, de pesquisa, né? E aí, quem sabe, coletar informações de entrevistas, eu acho que vai trazer também muita experiência, né? E provavelmente essas histórias estão acompanhando essas famílias negras, né? Mas, assim, ainda me falta conseguir ter pernas para fazer essas entrevistas, né? Tem um historiador no Rio de Janeiro, talvez vocês conheçam, Flávio Gomes, ele é descendente de uma dessas famílias escravizadas pela Ordem de São Bento, né? Só que não é daqui do Iguaçu, mas de Campos. Então, ele já coletou informações sobre a família dele, conseguiu chegar até a tataravó dele. Oi? Flávio Gomes é nosso, é um associado do IPCN, nosso amigo. Então, ele é fundamental, né? Eu fiz algumas aulas com ele, até a Sandra foi minha amiga de turma numa das aulas com o Flávio Gomes, e eu já conversei algumas vezes sobre esse assunto, e ele tem um material vastíssimo sobre esses descendentes, né? Mas eu ainda não fiz. Quem sabe um dia. Mas é uma boa. Sobre a Márcia, né? Sobre como traçar como a gente poderia traçar os nossos antepassados por meio da documentação. Eu acho que é um desafio enorme, porque, de fato, os sobrenomes não representam tanta coisa assim para a gente, até porque os sobrenomes sempre mudavam e muitas das vezes pegavam o sobrenome do antigo senhor. Então, é super complicado tentar traçar essa trajetória através dos sobrenomes. Eu tenho tentado com a minha família ver aonde as pessoas foram batizadas, né? Parte da minha família vem da região dos Lagos, Araruama, e aí eu estou tentando fazer um esforço de identificar em qual igreja eles foram batizados ali da região, se foi em Saquarema, se foi em Araruama mesmo, para ver, assim, mais ou menos a época e traçar, né? Mas é muito difícil. Agora, é um pouco mais possível tentar traçar, pelo menos de maneira ampla, de quais regiões africanas os escravizados vieram, principalmente no Rio de Janeiro, porque as pesquisas já têm avançado bastante nesse sentido,
E o século XIX é um momento onde está chegando boa parte da região que a gente chama de África Central. É o Congo, é Angola, né? Então, boa parte dos africanos que aportaram no Rio de Janeiro no século XIX estão vindo dessas regiões. E aí, pegando o gancho com... Ficou sem som, Vitor. Desculpa. E qual momento eu parei? Eu não lembro. Tá há muito tempo assim, não? Pegando o gancho. Pegando um gancho com... Pegando o gancho com a pesquisa, isso. Com a pesquisa atual que eu venho fazendo com os africanos, e eu identifiquei documentação de quem era o fornecedor de africanos escravizados para a Ordem de São Bento. De quem a Ordem de São Bento comprava os africanos. E é um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, chamado Joaquim Antônio Ferreira. Esse cara ele fez mais ou menos 80 viagens. E a maior parte dessas viagens foi para a África Central. Congo, Angola, né? Então, provavelmente, esses escravizados que estavam chegando na Fazenda de Iguaçu vêm da região da África Central. E boa parte dos escravizados do Rio de Janeiro. E aí, quando eu trabalho isso em sala de aula, né, eu sempre friso isso, né? Porque, muitas das vezes, os alunos vêm com aquela informação de que a África é um país, quase, né? E não um continente diverso. Então, eu sempre destaco, olha, a cultura africana na África Ocidental é uma, na África Ocidental é outra, Nigéria é diferente de Angola. E isso vai repercutir até na própria formação do povo brasileiro e dos africanos que chegam aqui, né? Eles vão estar em interação. Então, eu destaco isso bastante com os meus alunos. E quando eu trabalho escravidão com eles, eu tento trazer essas trajetórias também da pesquisa, né? Porque eu lembro que na minha época de escola, quando o assunto era escravidão, era um momento onde eu tentava me esconder e não queria lidar com esse passado, né? E agora, hoje, eu, como professor de história, eu tento trazer essas pessoas de carne e osso que sobreviveram, tentaram sobreviver a todo custo, de várias formas, à escravidão, né? Então, é um trabalho muito importante que se faz nas escolas. Sobre o Jorge Assis, que trouxe saudações alvinegras também, e trouxe uma pergunta importante sobre as práticas africanas, né? Então, você ser cristão numa fazenda da Ordem de São Bento não era uma opção. Você não tinha opção de não ser católico. Isso fica muito claro nos documentos. Eu encontrei uma visitação, porque a Ordem de São Bento tinha uma estrutura de organização enorme, né? Então, muitas das vezes, vinha um padre de fora e fazia algumas recomendações para o padre fazendeiro, que ficava na fazenda. E na década de 30, do século XIX, uma das recomendações era, olha, vigie os cativos da fazenda, e vigie se eles estão seguindo os mandamentos católicos, porque se eles estiverem desviados, você deve punir severamente. Então, é uma demonstração do quanto que essa religiosidade católica, muitas das vezes, não era uma opção. Não era uma opção, ela era imposta e até com muita violência. Mas o interessante também da pesquisa é mostrar, e aí o Adilson também falou sobre isso, como que esses africanos e seus descendentes vão se apropriar também do catolicismo para encontrar os seus, para resistir também a esse cenário de escravidão. Então, muitas das vezes, é um dos poucos espaços onde eles vão conseguir a sociabilidade, conseguir resistência. A questão de Nossa Senhora do Rosário, por que ela é tão reverenciada, o São Benedito tem uma história interessante, porque a própria Igreja Católica incentivou que ele fosse um santo de devoção, né? É preciso que se diga também que uma das bases da escravidão
moderna, né, essa que surge no século XVI, uma das bases era o cristianismo. O cristianismo vai dar base à escravidão, né? Vou escravizar você, e aí são textos da época. É melhor viver como um cristão escravizado do que viver como um pagão na África. Então, na visão desses senhores, eles estão fazendo até um favor a esses africanos, né? Então, é uma outra mentalidade, que para nós é bizarra, e é bizarro mesmo, e é violento mesmo, mas está dentro da mentalidade desses monges, desses religiosos. Então, eles vão criar também mecanismos de aproximação. E um desses mecanismos de aproximação é eleger alguns santos para serem vinculados à população escravizada, como é o caso de São Benedito, né? Mas é interessante que na própria África, os africanos, muitas das vezes, já tinham contato com o cristianismo, com o catolicismo. Então, essa região do Congo, de Angola, tem um catolicismo africano muito forte, desde antes do Brasil até. Os reis do Congo, os manicongos, eles já se converteram ao catolicismo lá no século XIV. Então, muitos desses escravizados que chegam no Brasil já conhecem alguma coisa do catolicismo. E Nossa Senhora do Rosário, ela faz parte também dessas devoções africanas. E aí tem um livro chamado, talvez vocês conheçam, mas eu indico aqui também, que é muito, muito legal, uma leitura super fluida, muito tranquila de ser feita, chamado O Rosário dos Angola, da Lucilene Reginaldo. É uma professora negra da Unicamp. Ela trabalha justamente com a devoção de Nossa Senhora do Rosário e o quanto que os africanos vão se apropriar em Angola e no Congo dessa devoção. Porque ela tem um significado muito forte de conexão com o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E nessa região centro-ocidental, o culto aos ancestrais é fundamental. Então, eles vão identificar a Nossa Senhora do Rosário como essa ponte também com o mundo dos mortos, né? Então, tem várias coisas confluindo aí. Essa herança africana, que muitas das vezes essa galera que chega no Brasil está trazendo, mas também tem imposição dos senhores. Então, é muito complexo, né? Mas a gente tenta entender. Eu não sei se eu esqueci de alguma pergunta. Ou deixei de responder alguma coisa. Mas eu anotei aqui, eu acho que não. Perfeito, então. Então, dito isso, nós vamos fazer como é de costume, né? Todos abrirem, por favor, por gentileza, seus microfones e vamos saudar o nosso convidado de honra com uma calorosa salva de palmas, né? Obrigado. Áurea, já tiramos a fotografia? Se você me permite, Vitor, a sua leveza didática, a sua tranquilidade, o seu olhar de felicidade ao explicar, me lembra um querido amigo que já não está mais entre nós, um historiador ainda jovem, onde eu fiz amizade com ele recém-chegado do exílio, Joel Rufino dos Santos. Grande memória para todos nós. Grande referência. Perfeito. Obrigado, irmão Jorge Assis. Áurea, conseguiu tirar as fotografias? Tirei algumas, mas, por favor, abram as câmeras. Vamos abrir as câmeras? Pois não, Áurea, por favor. Abra um sorriso, aquele sorriso de preto feliz. Mais uma. Aê, galera. Valeu, obrigada. Perfeito. Obrigado, pessoal. Eu vou... Calma, ainda não terminou, não. Não, calma. Eu vou solicitar o Adilson para fazer uma breve conclusão. Por favor, Adilson. Adilson Xavier. Espera aí, Márcio, que eu me enrolo aqui com nessa sala de vocês aqui. Eu me enrolo aqui com esse negócio. Faz parte. Eu sou o senhor, pô. Não tem essa agilidade com esses instrumentos eletrônicos, não. Gente, olha só, foi um grande prazer, Vitor, sabe? Eu realmente estou muito feliz de ter
te conhecido, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de se ver em breve pessoalmente, sabe? A gente poder conversar, tomar um cafezinho e passar, porque se tem alguma coisa... Eu sou um historiador frustrado, viu? Porque eu gosto muito da matéria, eu tenho muito interesse, né, em ouvir as pessoas, né, que se dedicam a isso, eu acho espetacular. E o IPCN te agradece também a sua boa vontade, a sua alegria de estar aqui, né, como o Jorginho falou. É muito importante para a gente, né, que as pessoas venham para cá conversar dessa forma, né, dessa maneira, né, desprendida e tal, e disposto a partilhar, né, o seu saber, as coisas que aprendeu e tal. Muito obrigado, meu irmão. E vamos torcer para que a gente saia desse buraco que a gente está enfiado aí com essa questão da pandemia, para a gente poder sentar numa grande mesa e poder todo mundo conversar e a gente se interromper, né, e a gente conseguir falar, porque isso é da gente, né? Nós somos assim e nós gostamos de ser assim. Somos como somos e nos gostamos assim do jeito que somos. Né? Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Perfeito. Agora, Vitor, como é que nós podemos fazer para adquirir o seu livro? Não esqueça do livro da professora, a minha madrinha, Wanda Ferreira, por favor. Com certeza. Como nós podemos fazer para adquirir? Isso aí. Bom, eu tinha deixado o link aqui no chat, mas como muita gente entrou novamente, depois que eu mandei, se a Áurea puder enviar... Já mandei lá para os grupos do IPCN, já está lá associados. Mas pode ser adquirido na Amazon, na editora... Oi? Manda para o Cosmovisão, manda para o GT Cosmovisão, por favor, que aí para a gente Para a gente é fundamental. Vamos embora, vou botar lá, pode deixar. Material de trabalho. Espero que todos gostem da leitura. O Roberto aí, o Roberto apareceu. Então, para encerrar, Vitor, a gente sempre encerra com um momento musical. Eu tenho tentado trazer outras pessoas de fora, sabe? Mas a gente ainda está numa questão de ajuste. Eu perguntei ao Vitor o que o Vitor mais gostava de ouvir. O Vitor falou que ele gosta de rap. Aí eu falei que isso aí me quebrou. Me quebrou. Eu falei que assim, mas só o rap, Vitor, aí você pode ser um sambinha, então aí já ficou mais prático. Então, à medida que a gente for se despedindo, a gente vai se despedindo com essa homenagem aqui, singela para o Vitor, para todas e para todas. Valeu, zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando amores. Valeu, zumbi. Valeu, zumbi. Hoje a vila é que zomba, é batuque, canto, dança, jongo e maracatu. Tem menininha pra dançar no caixão. Menininha pra dançar no caixão. Ganina, Anastácia não se deixou escravizar. Mas não teve mentira. Pagode é um partido popular. Sacerdote, canta comigo. Sacerdote, convocando toda a massa. Comigo. Esse com graça, gente de todas as raças, numa grande emoção. E aí? Esta que sonda nossa Constituição. Esta que sonda nossa Constituição. Tá bonito, hein? Que magia, rezo a G1 e os orixás. Tem a força da cultura, tem a arte da bravura, e o bom jogo de cintura faz valer seus ideais. E a beleza pura do
os seus ideais. Quem sabe? Em a Lua de Luanda, nossa sede que o apartheid se destrua, em a lua de Luanda. a iluminar a lua, Nossa sede, nossa sede. de que o apartheid se destrua. Valeu, Zumbi! Imagina quando isso for ao vivo, hein? Gente, obrigado por tudo. Gratidão. Vitor, vem para o IPCN. Quem mais aí que ainda não está no IPCN? Vem para o IPCN. A coordenadora dos povos, que eu não sei o nome dela, mas ela está aqui, estou vendo. Vem para o IPCN. O IPCN está de braços abertos para receber todas e todos. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui Em breve a gente possa se encontrar presencialmente. Né? É isso. Olha, desse jeito. Que tal marcarmos a ida ao Newton Santos depois da vacina? Na primeira oportunidade. Tudo bem, eu vou, não tem problema. Vamos levar o Roberto Gremista para conhecer. Colorado. Que isso, Edilson? Colorado, Essa? Roberto. É outro lugar pra gente ir, Gosta de gente. ir pro samba. Desculpa, Vitor. Colorado, Vitor, Roberto. que baita trabalho, cara. Eu fiquei aqui te assistindo. Estou curioso com a tua tese. Nossa, tem muita coisa em comum aqui com a gente. Opa! Baita trabalho, cara. Obrigado. Quem quiser trocar mais ideia, tem meu e-mail, tem meu celular também. Deixa o celular, Beleza. escreve o celular aí, Vitor, para o Deixa pessoal tudo sair na mão aí pra copiando. gente. Calma aí, vou deixar tudo aqui. Isso. Gente, boa noite. Obrigado aí por tudo. Valeu, mano. Vitor, ainda vou Muito te ligar obrigado. o livro da Wanda Ferreira autografado. Beleza, Não podemos beleza. esquecer. Boa noite aí, pessoal. Parabéns. E aí, Roberto? Ah, Dilson, Tá muito fugindo frio aí. bah, frio pra caramba. Tá É? muito frio. Aqui no Rio, tá? Imagina aí. Pô. Aqui a gente tá estamos bem, estamos por volta dos 12, 11, tá bom. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, 12 graus. Mas eu Tá faço de uma bom votação aqui. Eu acho que na hora quando o Márcio elabora a música, eu acho que a gente não deve abrir o microfone para todo mundo cantar junto. Porque eu não consigo ouvir, fica uma bagunça. Eu voto com a segunda voz só da Márcia Glória, porque ela é muito afinada. E aí o Márcio faz a primeira voz e a Márcia faz a segunda. Ô, Roberto, Tem que ensaiar, tem que ensaiar. Ele é cirúrgico. Aqui nós temos muitos talentos. Eu estou trabalhando esses talentos para botar essa galera aí de frente. É isso. Tchau, meu povo. Tchau. Um abraço. E o Marcelo não pessoal. cantou. Muito Eu não obrigado. vi o Marcelo cantando. Marcelo Ele Dias, tem a voz boa. ele gosta de cantar. Ele gosta de tributo a Martin Luther King. É a música que ele gosta. Vamos fazer um coro Essa é boa lindo. também, essa é boa também. Coral nosso, exatamente. Isso, coral IPCN. Vai ser muito bonito. Saudações